Olá, pessoal, bom dia. Hoje, a nossa aula vai ser através desse vídeo, tá bom? A professora vai explicar como desenvolver a atividade, certo? E para lembrar vocês que eu estou aguardando os vídeos e as produções sobre o Dia Mundial da Água, né? Que nós estudamos durante toda essa semana, tá bom? Hoje, sexta-feira, dia 26 de março de 2021, nós vamos para a atividade de matemática, tá bom? Então, para dar início à nossa aula de hoje, a professora vai, mais uma vez aqui, certo? Iniciar a aula com um vídeo do YouTube, certo? Um vídeo falando sobre a importância da água, tá bom? Então, nós vamos, certo, assistir com atenção esse vídeo para que a gente possa compreender bem e encerrar, assim, o estudo sobre o Dia da Água, tá bom? Então, muita atenção no vídeo de hoje. Vamos esperar um pouquinho até aparecer o vídeo aí na tela, tá bom? Só um minutinho. Vamos agora, né, apresentar, certo, esse vídeo. Só um instante. Pronto. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce e apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país, e o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi, e em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual?
A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia no churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Pronto, vimos aí o vídeo, né, sobre a água, conscientização sobre o uso da água, certo? E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, que é a atividade de matemática, tá bom? É nossa atividade de matemática de hoje. Vamos lá. Aula de hoje, né? Vamos começar agora, certo? Com a nossa atividade. Começar com a nossa atividade, porque a aula a gente já iniciou, certo? Com o vídeo sobre a água. Então, nós temos aqui hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos estudar o sistema monetário brasileiro, certo? Que é a nossa moeda, chamada de real, tá bom? Então, nós vamos ver aí alguns exemplos entre cédulas e moedas do nosso sistema, chamado de real, tá bom? A Pro vai mostrar algumas moedas e algumas cédulas, né, conhecidas também como notas, né, que a gente chama as cédulas de notas. Então, nós temos aqui as moedas do nosso sistema monetário brasileiro, temos ela na parte da frente e a parte de trás, todas as moedas de R$1, moeda de 50 centavos, moeda de 25, moeda de 10 centavos e moeda de 5 centavos, certo? Esses são os valores das moedas que a gente tem no nosso sistema monetário, certo? Cada um, e aqui está representado o valor de cada um, certo? De 50, as moedas de 50, 25, 10 e 5 centavos, elas representam centavos, certo? Centavos. Quando a gente completa lá 90, 99 centavos, aí vai para a moeda de R$1, certo? Que já é um valor maior. Tá bom? Então, aqui nós temos as nossas moedas, certo? E eu vou dar um exemplo com as moedas. Pedro juntou estas moedas durante a semana. Quanto ele conseguiu economizar? Então, Pedro juntou essas moedas, uma de R$1, uma de 25, uma de 5, uma de 10 e uma de 50. Qual o valor no total que Pedro conseguiu economizar? Você vai juntar todas essas moedas para saber quanto foi que ele economizou, tá certo? R$1 mais 50 centavos, R$1,50. Mais 25 centavos, R$1,75. Mais 10 centavos, R$1,85. Mais 5 centavos, R$1,90. Então, Pedro conseguiu juntar na semana R$1,90, tá bom? Depois nós temos esse outro exemplo aqui, certo? Que é para você fazer a relação, certo? Entre cédulas, que são essas aqui, são as conhecidas como notas, né? Nota de R$1, nota de 5, nota de 2. Aí a gente chama elas de cédulas, tá bom? E aqui nós temos as moedas, né? Fazer aí a relação de equivalência entre as duas, entre as cédulas e as moedas, certo? Então, aqui nós temos R$1, uma moeda de R$1, mais uma moeda de 50, dá R$1,50. Mais duas moedas de 25, que dá 50 também, R$1,50 mais 50 centavos, das duas moedas aqui,
vai formar R$2. Então, você vai ligar esse quadrinho aqui para a cédula de R$2. Depois, nós temos 4 moedas de 25, né? Que dá o valor de R$1. Por quê? 25 mais 25 mais 25 mais 25 vai dar R$1. Então, eu juntar aqui 2 dá 50, mais 2 dá 50. Então, R$1, você vai ligar para cá, para a cédula de R$1, tá bom? R$1, R$1. Depois aqui nós temos as moedas de R$1. Aqui é fácil de contar, né? Você vai contar de 1 por 1. E aí, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou ter um total de R$10. Então, eu vou ligar para essa cédula aqui. Depois, nós temos aqui as moedas de 50 centavos, tá bom? Essas moedas de 50 centavos, nós vamos contar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também temos 10 moedas de 50 centavos, tá bom? Mas aí, 50 centavos não vale R$1. Então, eu tenho que juntar 2 moedas de 50 centavos para dar R$1. Então, aqui eu tenho R$1, 50 mais 50. Outro R$1, 50 mais 50 que faz 2. Mais R$1 que faz 3. Mais outro R$1 que faz 4. Mais outro R$1 que faz 5. Então, se eu juntar 10 moedas de 50 centavos, eu tenho um valor de R$5. Então, eu ligo para a cédula de R$5, certo? No final, está perguntando aqui, qual é a quantia que Mariana tem? Então, você vai juntar todo esse valor, certo? Se eu juntar as moedas, vai dar o mesmo valor das notas ou cédulas. Por quê? Porque aqui nós temos valores em cédulas, que é o mesmo valor em moedas. As moedas têm valores menores? Sim, mas quando a gente junta, pode dar o mesmo valor da cédula, tá bom? Então, vamos para as cédulas. Aqui nós temos uma cédula de R$10, mais uma cédula de 2, 10 mais 2 dá 12. Com mais 5, 12 com mais 5 vai dar 17. 17 com mais 1 vai dar 18. Então, o valor que Mariana tem é de R$18, tá bom? Aí tem a nossa atividade aqui, né? Perguntando aqui quanto, ele disse que quebrou o cofrinho dele. Quebrei o meu cofrinho, comecei a contar quanto eu tinha de dinheiro. Observe comigo. Então, ele tinha uma moeda de R$1, uma moeda de 50, R$10 e R$2, tá bom? Então, quanto é que ele tinha no total? Aí a perguntinha aqui embaixo diz assim, quantas moedas de R$1 tinha no meu cofrinho? Aí você vai lá, só tinha uma moeda de R$1, então você coloca aqui o número 1. Quantas moedas tinha no total no meu cofrinho? Quantas moedas tem aqui, gente? Não tá pedindo de R$1, mas quantas moedas tinha no cofrinho dele? 1, 2. Então, no total aí, tinha 2 moedas. E o valor total que ele conseguiu juntar no cofrinho? Aí você vai juntar, tá bom? Vamos começar com a cédula de 10. 10 mais R$2 dá quanto? 12. 12,50, mais a moeda de 50. 12,50 mais R$1 vai dar 13,50. Então, aqui o valor total é R$13,50. Como eu escrevo esse número? Você escreve o número 13, 13, vírgula, e 1, e o 5 e o 0, para formar R$13,50. Aqui embaixo, você vai completar a sequência dos números, que começa no número 1 até o número 20, tá bom? Essa é a revisão, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa atividade de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, realizem a atividade com bastante atenção, certo? A letra no capricho, tá bom? Bom final de semana para vocês, até segunda e tchau. Beijo da Pro, até a próxima aula.